todos. Uma oportunidade, com certeza, estar aqui. Eu agradeço muito. E, com certeza, estudar sempre faz bem, né? A gente sempre acaba, quando nós estamos ouvindo as palestras, né? Quando eu estou ouvindo as palestras, eu aprendo muito. Acho que quando a gente faz, também aprende o dobro, né? Então, como tema de hoje, nós vamos falar sobre ecologia e espiritismo que temos a aprender. Então, é um tema que há uns tempos, né, vem sendo colocado e para mim foi muito interessante, porque eu realmente aprendi muito e espero que a gente, nessa conversa de hoje, possa também refletir, né? Os ensinamentos estão presentes. Então, vamos falar de ecologia, uma palavra que nós ouvimos muito no dia a dia, e o significado dela vem de oikos, logos, né? Ecologia. Oikos seria, do grego, gente, casa. Então, logia seria, né, logos, estudo. Então, seria o estudo da casa, né, o estudo do ambiente. Ou seja, o estudo deste ambiente que nós estamos inseridos nessa encarnação. Então, nós vamos também nos referir à ecologia, no nosso contexto, né, como a gente entende essa palavra, como sendo o estudo dos organismos que estão nesse ambiente, ou seja, das aves, plantas, humanos, né, nós também, animais que estão ali inseridos em um determinado ambiente, inclusive micro-organismos, né, que nós temos ali numerosos no nosso ambiente. Então, ela vai estudar as inter-relações, como a gente se relaciona com a natureza, como a gente se relaciona com os outros seres e os equilíbrios que existem. Então, na sociedade, se a gente for pensar lá no passado mesmo, tá, gente? Lá nas cavernas, desde que o homem foi adquirindo consciência, veio também uma consciência de si mesmo e do exterior. Então, a gente começou a estudar a natureza faz muito tempo, tá? Então, desde lá, igual eu falei, das cavernas, a gente observa e aprende. Então, aquele movimento de interpretar as forças na natureza, então as chuvas, o solo. Então, o homem começou a refletir, começou a plantar, a colher, a usar os recursos ali da caça, da pesca, da natureza, da colheita, dos animais, usar isso também ao seu favor. Então, nas sociedades primitivas, cada indivíduo, para sobreviver, então era questão de sobrevivência, começou a entender, precisou de conhecimento do ambiente para saber valer, né, das oportunidades, usar da melhor forma possível. E nós temos também os reinos, né, minerais, vegetais e animais. Então, foi muito marcante a nossa mudança, digamos assim. Conforme a gente foi evoluindo, antes a gente observava mais a natureza, né? Aprendia mais com o ambiente que a gente estava, porque nós dependíamos disso e ainda dependemos. Só que pode notar que conforme o tempo foi passando, parece que hoje é nós que ditamos para a natureza o que ela é, né? Então, por exemplo, a gente vai lá, né, semeia, usa o meio ambiente. Por exemplo, se tem lá um terreno, eu vou fazer uma gestão daquilo, vou mexer, alterar para que fique da minha forma, né? Então, a gente tem, né, hoje esses dois conflitos. Temos espaços da natureza em que o homem ainda não altera, não há o respeito ali, mas temos, se formos pensar, muitos mais os espaços que nós estamos alterando, colocando ali a nossa marca. Então, o homem observou a natureza, né, a raça humana observou a natureza e com ela foi aprendendo como
modelar a sua vontade. Só que se a gente for olhar para um lado espiritual, qual é a função de nós estarmos aqui, né? Qual a função dessa relação entre nós e o nosso ambiente? Então, a raça humana cabe evoluir em equilíbrio com tudo aquilo que está à sua volta e, sobretudo, com a grave responsabilidade de conviver pacífica e harmoniosamente com os semelhantes e com o ambiente que o cerca. Então, o nosso compromisso, gente, desde quando colocado lá no Livro dos Espíritos, desde colocado também em diversos livros, eu usei bastante um livro muito interessante, do Trigueiro, André Trigueiro, que fala justamente sobre ecologia e espiritismo, é esse o título. E aí, então ele coloca nesse livro, e também, se a gente for estudar sobre o tema, muito essa responsabilidade de nós crescermos, evoluirmos, mas também estando em equilíbrio e zelando pelo que nós recebemos. Tá? Então, quando nós encarnamos aqui, nós recebemos muita coisa do nosso ambiente. Nós recebemos, inclusive o nosso corpo, mas recebemos o ar, recebemos o alimento a todo tempo. Então, nós somos muito dependentes da nossa terra, do nosso ambiente. E, por isso mesmo, responsáveis pelo uso que nós fazemos dela. Tá? Traduzindo, o nosso meio ambiente, nossa terra, ela é escola para a nossa evolução. Como outros planetas, cada um vai ter aí a sua condição, mas nós, na condição de terráqueos, temos aí muita responsabilidade, Então, atualmente, nós estamos, esse tema, tem nos preocupado bastante. Eu acho, visto a minha internamente e o que eu vejo, o que nós vemos ao redor, porque nós temos desastres naturais. Então, nós nos sentimos cada vez pequenos, porque nós temos aqui, por exemplo, estiagens, secas, incêndios florestais, ondas de calor ou de frio, inundações, deslizamentos, ciclones, enfim. Em 2023, alguns dados têm nos assustado. Por exemplo, um terremoto no sul da Turquia foi um dos maiores aí registrados, causando mortes, 40 mil mortes na Turquia e 40 mil na Síria. Então foram aí desencarnes coletivos muito grandes que realmente nos impactaram. Aí, além disso, 2 milhões de pessoas abandonando as suas casas. E aí também nós vimos muita mobilização de ajuda de diversos países, ações para superar essas dificuldades. Então também tivemos terremotos em outros lugares, Marrocos, Afeganistão, também causando problemas. No Havaí, tivemos um incêndio em agosto do ano passado, mais de 100 mortes, e foi ali um dos piores desastres para aquele ambiente. No Rio Grande do Sul também tivemos, no final do ano passado e no começo desse, uma série de chuvas ali, gente. Então, 2.600 desabrigados e mais de números maiores de desabrigados, também de mortes. Então, desencarnes ali. Então, também, novamente, ajudas comunitárias. Nós, a partir desses momentos, nos solidarizamos e ajudamos. Mas, ainda, todos os dias, a gente se depara com notícias que nos fazem ali preocupados. Então, as últimas notícias são as notícias das queimadas. Então, de janeiro a agosto, pessoal, nós temos que nos preocupar. De janeiro a agosto, 11 milhões de hectares queimados. E 70%, ou seja, 70% destes hectares são matas nativas. Então, é justo que nós nos sintamos muito
muitas vezes impotentes. O que eu posso fazer? Como eu posso agir pelo que está acontecendo? Qual é a nossa parcela de responsabilidade nisso? Então, considerando que o meio ambiente é um reflexo do nosso ambiente interior. Então, como nós estamos nos tratando? Como nós estamos, por exemplo, no livro do André, ele comenta que nós mesmos estamos nos permitindo o uso abusivo de prazeres, de ilusões, de artificialidades, ou seja, a gente tem aí colocado todos os recursos do planeta de uma forma que vai subindo o nosso ego e, com certeza, se causa danos para nós, imagina para o nosso planeta. Então, Jesus, quando veio à Terra, ele colocou bastante isso, numa frase muito simples, mas também muito profunda, e que ainda nós estamos tentando alcançar, que é: amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aí a gente começa a pensar, será que todos esses desastres ambientais não tem a ver com essa proposta que ainda nós estamos com a necessidade de cumprir? Porque se a gente ama a Deus, nós amamos a criação dele. E nós, ou seja, buscamos respeitar ao máximo. Então, eu busco respeitar o meu próximo e também o ambiente, todas as criações. Então, ao atingir essa proposta, com certeza, nós passamos a pensar mais nos usos dos bens da terra. Então, os bens da terra, igual a gente está falando, tudo que a terra nos fornece, é um direito nosso também. Mas esse direito é consequente da necessidade de viver. Então, nós podemos sim sairmos dessa sensação de incapacidade, de impotência, de meu Deus, por que Deus está me colocando nisso? Por que Deus está fazendo isso com o meio ambiente? Será que é Deus mesmo? Ou será que são as nossas atitudes? Então, cada um, pessoal, passa a ser responsável. A partir dessa reflexão, a gente passa a ser mais consciente e a mudar as atitudes, buscando amar mais a tudo que está na nossa volta. Então, por exemplo, consumismo. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, pergunta 705, que é assim, Kardec coloca, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Aí foi muito interessante a resposta, vou aconselho a todos a lerem, porque é muito completa, Eu vou pegar aqui alguns pontos. Mas a resposta, é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes ele acusa a natureza do que é só resultado da sua imperícia ou sua imprevidência. Então, acho que depois dessa resposta, o Kardec parou para assim, meu Deus. Falou assim, então, eu acho que foi uma resposta honesta. Acho, não, tenho certeza. Ou seja, não é a Terra que está produzindo pouco, minha gente. É nós que demandamos muito. E eu vou falar coisas triviais, tá? Por exemplo, vocês reciclam seu lixo? Separam ali as embalagens? Pessoal, vocês já viram numa semana quantos resíduos nós juntamos? Agora está na moda uma coisa chamada banho premium. Banho premium, que é aquele banho que a pessoa usa vários produtos. Você já ouviu falar dessa? Está bem atual. Os jovens, como eu sou professora, eu convivo com os jovens, aí uma das minhas alunas estava com uns produtinhos, uma sacola, vários produtinhos. Eu falei, nossa, que legal, Ela falou, é para o meu banho premium. Eu falei, meu Deus, para mim todo banho é premium, Porque você tendo água para tomar o seu banho, gente, que privilégio tomar um banho, E privilégio de poucos. Já pensaram nisso? Poucos.
Então, muitas vezes a gente fica na nossa bolha, explicando para nós jovens o que é o banho premium, eu aprendi depois. É um banho com vários produtos que você leva 1 hora. Ou mais, ou mais. Tem gente que bota até o filminho, por exemplo, tem o Netflix, né? Bota ali no banheiro e vai passando produtinho, tomando banho, gastando água. Então, se cada um de nós usar o banho premium, eu acho que nós vamos ficar um pouco complicados aqui. Então, é essa resposta, gente, o livro dos Espíritos, né? Ou seja, já faz um tempinho que estamos aí com acesso a ele, né? Então, nós estamos realmente como aquela pessoa que tem uma caixa d'água e que abre todas as torneiras da casa. E aí usa a água toda. E no dia seguinte, vai lá e fala, nossa, cadê a água? Não veio. Então, assim, o meio ambiente ele tem uma capacidade muito grande de regeneração. Mas é aquela coisa, se nós estamos usando de uma forma descontrolada, não há como. Então, vocês entenderam a resposta, né? Leiam lá depois, que é questão 705. Então, há uma diferença entre necessidade e vontade. Então, nós temos muitas vontades. Se a gente deixar, minha gente, as vontades nos controlam, tá? Então, o consumismo, na verdade, ele revela o egoísmo. Porque eu estou cuidando do meu corpinho, que eu vou deixar daqui a pouco, né? Digamos assim, daqui a uns anos, vou deixar aqui na Terra. Valeu tanto banho premium? Talvez. Talvez tenha sido legal. Bom, mas assim, excesso, exagero, desperdício, egoísmo. Se eu paro para pensar, por exemplo, na hora do meu banho, eu falo assim, gente, eu vou usar essa água da melhor forma possível, para lavar o meu corpinho no menor tempo possível. E eu olho que eu adoro banho, quem me conhece, eu adoro banho. Mas eu vou pensando nisso. Eu falo assim, por favor, usa e agradeça, né? Fala assim, graças a Deus, tomei meu banho. Sem excessos, usando e deixando para outros, né? Então, o uso de todos os recursos, que a gente chama de usar a vida, né? Aproveitar a vida, e isso também, por exemplo, gente, nos alimentos que a gente compra. Às vezes a gente compra tanto e depois vai usar, joga tudo fora. Eu entendo isso, tá? A gente, todo mundo aqui estamos falando, mas coisas comuns, tá, gente? Então, é o espaço para a gente pensar e mudar alguns comportamentos. Então, a natureza como um todo segue o seu curso e a gente tem que lembrar que a Terra, ela também está evoluindo conosco. Então, ela ali, a Terra, ela é um organismo também. E ela está tanto o homem evoluindo como o planeta. Então, na verdade, todos esses movimentos, por exemplo, as tsunamis, as erupções, são movimentos da Terra que ela faz também naturalmente. Mas o que está acontecendo? Pelo uso excessivo e incontrolado, por a gente não pensar no ambiente, no uso dos recursos, ela está tentando ali colocar para fora, né, toda essa desequilíbrio, porque precisa-se, né, de um ajuste. E só para a gente pensar, a nossa Terra, pessoal, tem mais de 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos. É muito tempo, né? Devemos ter voltado aí muitas vezes. Então, a partir do momento da criação, muitos milhões de anos foram até que a Terra fosse habitada por nós, né? Então, muitos organismos estiveram antes de nós. E isso deixa assim, a entender que na criação nada dá saltos. Então, a natureza, ela vai evoluindo lenta e progressivamente, igual nós também. Nós vamos evoluindo aos pouquinhos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, em nossos dias, gente, com toda a ciência que nós temos, com todo o nosso conhecimento que nós temos, permite que a gente conheça mais, não é?
por exemplo, a gente estava falando das notícias. Hoje qualquer pessoa tem acesso a notícias. Qualquer pessoa pode saber, por exemplo, como anda o seu bairro na parte ecológica. Será que o nosso bairro tem coleta seletiva? Será que eu tenho campanhas que possam ajudar o meio ambiente? E campanhas assim que vão do mais simples, por exemplo, descarte de óleo. Quando nós descartamos óleo incorretamente, por exemplo, na pia ou lá na terra, pessoal, 1 litro de óleo pode contaminar 200 litros de água. Então, será que eu não posso mandar esse óleo para fazer sabão? Será que, por exemplo, eu preciso sair de carro todo momento para ir lá na esquina? Não posso usar as perninhas? Então, assim, coisas pequenas mesmo. E é muito interessante, eu vou até fazer propaganda aqui, gente, do canal Seja Sustentável, canal da Paloma. Muito legal, né? E ela comenta muito pelo nome, né? Seja Sustentável, e ela vai falando essas nossas notícias, responsabilidades. Então, vale a pena vocês também, né, darem uma visitinha, acompanhar. Então, quando nós atentamos contra o meio ambiente, gente, na verdade, nós não estamos afetando a Terra, não. Quer dizer, estamos. Mas, igual mostrado aqui, ela é muito mais velha e ela está na flor da idade, tá? Então, nós estamos, na verdade, contaminando a nossa própria casa. Estamos causando, então, assim, desequilíbrios que vão atingir principalmente nós mesmos e a quem está à nossa volta. Então, quanto mais evoluído espiritualmente, mais a criatura vai compreender o universo, vai compreender o seu local e cuidar, e zelar. Então, o Brasil, por nós, e aí tem aquele ponto, nós não nascemos aqui por acaso, nós estamos, gente, no maior, digamos assim, nos maiores celeiros do mundo. Produção de alimentos, polo de produção de alimentos, detentor de estoques de água, lá na Amazônia, e também em todo lugar, né? Plantas e animais diferentes. Então, é muito bonito o nosso papel. Se nós olharmos, nós estamos no lugar que deve assim, ser preservado ao máximo. Então, precisamos promover, sim, o uso inteligente de água, essas medidas, né, igual eu falei, medidas importantes, né, de energia elétrica, reciclar lixo, priorizar o transporte coletivo, ler e estudar sobre crise ambiental, nos importarmos. Não dá mais para a gente ver uma notícia e falar assim, não posso fazer nada. É Deus que está mandando. Então não dá mais. Nós temos responsabilidade, sim. Então, e nós podemos, na verdade o pessoal fala, né, deixar um mundo melhor para os nossos filhos é deixar um mundo melhor para nós mesmos, porque nós vamos reencarnar lá na frente. E nada fica, a gente tem, né, o equilíbrio e a responsabilidade, cada qual, né, digamos assim, o vovô Antônio sempre falava, né, cada qual com a sua responsabilidade, filho não faz para pai, pai não faz para filho. Então, o que eu posso fazer? Então, temos também, para irmos finalizando esse tema tão rico, mas assim, pinceladas, né? Nós vamos falar de um outro ambiente que nós temos responsabilidade. Gente. Meio ambiente espiritual. Vocês sabiam que a gente tem um? Chamado psicosfera. Psicosfera. Então, além da atmosfera, do meio ambiente, nós temos um meio ambiente espiritual. Olha que legal. Então, significa atmosfera psíquica, que é um campo que nós emanamos, ou seja, quando nós pensamos, né, eu tive a oportunidade de falar isso em outras palestras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pensem que isso sai igual uma fumaça de queimada. Se eu penso sentimentos ruins, se eu cultivo medo, se eu, por exemplo, nessas notícias eu começo a ficar com medo, com desespero, eu começo a emanar isso de forma energética para o ambiente. E aí isso vai afetando cada um. Então, todos os seres de diferentes reinos da natureza, as plantas, os animais, por que a gente se sente sempre bem, né, naqueles lugares de trilhas, de ambiente? Nós sentimos a força a energia que emana da natureza. Então,
com os sentimentos e pensamentos habituais, o espírito, aí a responsabilidade tanto encarnado quanto desencarnado. Então, nós estamos também falando, né, para todos. Influi sobre os fluidos que vão atingir o nosso perispírito e que vai dar características também ao ambiente. Então, nós podemos ter certeza que os ambientes pesados, eles estão pesados, às vezes, não só de energias terrenas, estão também contaminados de energias espirituais. Então, como nós podemos cuidar da nossa psicosfera? Bom pensamento, pensamento de amor, de solidariedade, de elevação, influencia não só o físico, como o psíquico. Assim como pensamentos de ódio, de revolta, também influenciam aí de maneiras negativas. Então, esse é um trecho do Pensamento de Emmanuel, no livrinho. Então, para contribuir mais, gente, vamos lembrar dessas ferramentas. Então, vamos começar a limpar o ambiente, igual nós falamos com essa dica, né? Consumir com responsabilidade, mas também contribuir mais através da prece. Então, a prece ela ajuda. Quando a gente está em oração, nós contribuímos para a limpeza, é a nossa vassourinha mental e vassourinha física aqui também. Nos dá força para seguir adiante e nos conecta com os bons espíritos, que vão trazer bons conselhos também. O passe. Quando vocês tomarem passe aqui, pessoal, por exemplo, o ambiente de passe, ele não é ambiente de conversa. Ele não é ambiente de pensamento fora. Ele é ambiente respeitoso. Porque aqui nós estamos manipulando energias para curar, para repor. Então, você respeitando o ambiente de passe é muito importante. Como é que eu respeito o ambiente do passe? Manter a oração, diminuir a falação também. Por quê, né, gente? É muito mais interessante, a gente se gosta muito e quer, né, conversar, botar a conversa em dia. Lá fora também. Aqui ao redor, a gente está perto aí, próximo de idosos. Vamos orar por eles também. Vamos trazer boas energias para a nossa casa. Em casa também, né? Por exemplo, se a casa está lá contaminada de gritaria, de discussão, sabe? Vamos pensar dos poluentes. Então, eu estou fazendo esse exercício também, gente. Sempre que a gente está no ambiente, né, a gente começa a poluir, a gente imagina uma nuvenzinha. Sabe aquela nuvenzinha chegando? Tóxica, assim? Você fala, ai, meu Deus do céu, deixa eu mudar o meu pensamento. Deixa eu contribuir para a limpeza. Selecionar programa de TV, livros, músicas. Puxa vida, eu tenho que selecionar mesmo? Pessoal, vamos lembrar. Nós podemos escolher entre o saudável e entre o lixo. Então, a todo momento a gente vai selecionando o que nós vamos. E aí a responsabilidade não é do outro, é nossa. O que eu vou colocar no meu ambiente? A intenção é ajudar, não é? Então, vamos ajudar. Contribuir para a calma, para o diálogo, para boas atitudes e, principalmente, otimismo, confiança em Deus. Tudo isso está acontecendo na nossa Terra. São reflexos, são colheitas que nós estamos tendo de muitas outras encarnações em que nós só exploramos. Agora a gente precisa começar a mudar um pouquinho a receita. Nós precisamos conseguir contribuir um pouquinho mais para pesar na balança, e é algo, pessoal, que provavelmente a gente não vai ver consertado na nossa encarnação atual. Vai demorar ainda. Mas se a gente começa a cuidar, por exemplo, da educação dos nossos filhos, das pessoas que nos cercam, educar para ser responsável com o meio ambiente, ser responsável com a psicosfera, digamos assim, a gente começa a deixar boas sementes, tá? E na hora da aflição, dos problemas, buscar o que nós podemos fazer. Então,
para encerrar, eu trouxe aqui uma prece para a gente já contribuir, né, gente? Lembra lá? Quando a gente contribui na oração. Para a gente contribuir para o nosso meio ambiente, ela chama Prece pela Terra. Então, vou fazer a leitura e nós também vamos orar aí pela nossa... e agradecer por tudo que nós recebemos. Prece pela Terra. Mãe querida, que tudo me dá, que seus jardins floresçam sempre com amor, que suas matas sejam preservadas, suas águas não se extinguam, seus animais irracionais e racionais te embalem com carinho e gratidão. Sou grato ao ar, ao alimento extraído de você, à água que me presenteia sempre com abundância. Você me sustenta, amada Mãe Terra. Sonho com a conscientização da humanidade e creio que ela irá acontecer. Então, tentarei dar o melhor, fazendo minha parte. Devo isso a você. Mãe amada, cujo corpo é a terra. Espero sermos livrados da insensatez, da cegueira que não nos permite sermos mais simples e puros. Que o amor cure os nossos corações. Que a ganância deixe de cegar a humanidade, livrando-nos de pagar pelos atropelos insanos cometidos contra você, Mãe Terra. Que o universo sempre conspire ao nosso favor. E que Deus abençoe a todos aqui presentes. E que assim seja.